Ok, pessoal, vamos lá então prosseguir aqui com o nosso conteúdo. Só responder aí ao Guilherme, tá? Te respondo já, Guilherme, tá? Vou só fazer aqui uma breve explicação do que é que a gente vai ver e aí eu já te respondo. Bom, o que é que a gente está vendo no momento, né? A gente está trabalhando com os algoritmos fundamentais, né? Começamos a trabalhar com alguns algoritmos, né? Que são fundamentais para vocês resolverem qualquer tipo de problema, né, computacional que envolva, a solução envolva a construção de um algoritmo. Esses algoritmos fundamentais, eles são como pequenas peças, né, que você pode combiná-los e resolver problemas mais complexos. Então, por isso que o nome que a gente chama esses algoritmos de fundamentais, tá? O que a gente viu até agora, né? Até o momento, a gente trabalhou com os primeiros algoritmos, os algoritmos mais básicos, né? A gente viu até o momento esses 5 algoritmos aqui. Os 3 primeiros, eles são algoritmos fundamentais que a gente chama de básicos, né? Eles são a base de qualquer outro algoritmo que você faça, algoritmo para resolver problemas computacionais. Esses outros aqui são algoritmos iterativos, né? São algoritmos que a gente geralmente aplica, identifica um padrão de repetição e aplica, né, uma estrutura de repetição em cima de um padrão geral. E esses outros 3 aqui a gente vai ver, são algoritmos para manipular informação. Então, hoje, a gente vai ver esse terceiro algoritmo, esse sexto algoritmo aqui, tá? Que é um algoritmo iterativo, tá certo? Onde é que esses algoritmos estão? Já mostrei aqui nas aulas anteriores, né? O livro onde vocês encontram e também um material onde tem um resumo aí desses algoritmos, tá? Que eu disponibilizei aí para vocês lá no AVA. Então vocês encontram um resumo nesse material aqui, tá certo? Inclusive com o código e tudo mais. Todos esses algoritmos que eu estou fazendo com vocês, vocês encontram lá no meu GitHub, tá? Cujo link está nesse material. Vocês encontram ele lá, cada um desses algoritmos fundamentais. Bom, e voltando agora a essa pergunta aí do Guilherme, né? O Guilherme perguntou o seguinte: para conseguir fazer a lista 4, precisa ler pelo menos até o capítulo 5 do livro? A resposta é sim, né? Para você fazer os exercícios da lista 4, você precisa ler pelo menos até o capítulo 5. Agora tem um detalhe. Qual é o detalhe? Até o capítulo 5, né, vocês vão ter visto essas 3 estruturas aqui. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Tá certo? Só que você vai ver essas estruturas usadas separadamente. O que a gente está fazendo nesse momento? Que é o que a lista 4 exige de vocês. A gente vai aprender a combinar essas 3 estruturas, tá? Esses algoritmos fundamentais. Então a gente vai pegar aquelas estruturas e vai começar a combiná-las e criando pequenos algoritmos, tá, para resolver problemas. Então o foco da lista 4 do URI já não é mais trabalhar com estruturas individuais, sequência, condição, repetição. Não, isso aí já é passado. A lista 4, o foco dela é aplicar as técnicas desses algoritmos aqui, tá? E aí, obviamente, que para poder entender esses algoritmos, vai precisar daquelas 3 estruturas lá. Tá claro aí, Guilherme? Guilherme, pessoal, todo mundo?
Beleza. Ok, então vamos lá para o nosso algoritmo número 6. O algoritmo 6, geração da sequência de Fibonacci. Esse algoritmo aqui tem inclusive uma questão lá no URI, né, na lista 4, que é justamente essa sequência de Fibonacci. Tá? Mas vamos entender aqui, né, a importância desse algoritmo. Eu não estou entrando aqui na importância dessa sequência, mas e sim na importância do algoritmo para gerar essa sequência. Tá? Então vamos entender primeiro o que é essa sequência de Fibonacci. Tá? É uma sequência que é formada por esses termos aqui, ó. Tá? Como assim? Vou explicar melhor. Você tem sempre os dois primeiros termos aqui, 0 e 1. Okay? O próximo termo, ele sempre é gerado pela soma dos dois termos anteriores. Então, 0 mais 1, o próximo termo, 0 e 1, então o próximo termo é 1. Se eu quiser gerar o próximo termo, eu vou pegar esses dois últimos termos aqui e vou somar. 1 mais 1, 2. Se eu quiser gerar o próximo termo da série, eu pego esses dois últimos termos e somo. 3. Próximo termo, vou somar esses dois aqui. 5. Próximo termo é a soma desses dois. 8. Próximo termo é a soma desses dois. Próximo termo é a soma desses dois. E assim por diante. Próximo termo. Próximo termo é a soma. E então essa série é uma série que não tem, né? É infinita. Eu posso gerar quantos termos eu quiser. Ok? Bom, o que a gente precisa agora é montar um algoritmo que seja capaz de gerar N termos dessa série. Esse é o problema que a gente vai usar aqui como contexto. Eu quero gerar os N primeiros termos dessa sequência de Fibonacci. Tá certo? Então, eu vou receber como entrada desse algoritmo, eu vou receber como entrada a quantidade de termos, ou seja, N. E a saída, eu vou ter, que o meu algoritmo vai gerar, vai ser os N primeiros termos da série de Fibonacci. Então, o que a gente vai fazer é isso daqui. Ok? Então, como esse aqui é um problema que envolve uma série, né? Significa que eu tenho um padrão aqui que está se repetindo. O que a gente vai precisar fazer agora é identificar esse padrão. Como é que eu vou conseguir gerar o próximo termo? Eu sei que é a soma dos dois anteriores, mas agora como é que eu vou escrever isso em forma de algoritmo? Tá? Então, eu pergunto a vocês, como é que eu vou estruturar isso daqui? Alguém tem alguma ideia de como que a gente pode fazer? Sugestões de como que a gente vai poder estruturar aqui esse algoritmo. Dá um tempo aí para vocês pensarem. O que a gente precisa é
descobrir aqui um padrão que vai se repetir. Opa. Diga aí, Gabriel. O padrão que não está se repetindo é a soma? Isso, é a soma. Agora, a soma dos dois últimos elementos. Como é que eu vou estruturar essa soma? Quem são esses dois últimos elementos? Como é que eu vou operacionalizar isso? Por exemplo, eu sei que para gerar esse terceiro. Sempre eu vou começar com esses dois termos aqui, beleza. Eu sei que para gerar esse terceiro termo, eu tenho que pegar esses dois últimos e somar. Ok. Para gerar esse quarto termo, eu tenho que pegar esses dois últimos e tenho que somar. Então, o problema é, Poderia ter um comando de repetição? perfeito, vou ter um comando de repetição. Excelente. Então, vou ter um comando de repetição que vai repetir um determinado conjunto de operações. Perfeito. Agora a gente precisa determinar que conjunto de operações vão ser essa. Esse conjunto de operações, elas são exatamente o padrão que vai se repetir. Então, que operações vão ser essas? O Sávio falou no chat. Um loop com dois números iniciais que fica somando n vezes. A soma que soma sempre os últimos números. Perfeito. Então a gente já tem um começo aí. Joia. Então, vocês estão me dizendo o seguinte: eu vou ter. O Gabriel disse que eu vou ter um comando de repetição. O Sávio já deu um passo além, já disse que eu vou ter que fazer n vezes essa soma, né? Então, eu sei que eu vou ter um comando de repetição, perfeito. Esse comando vai somar, né? Vai repetir n vezes essa Como ele soma. falou mesmo, dois números iniciais. Vou ter dois números iniciais, então já está começando a ganhar forma, né? Então já está começando a ganhar forma. Então, vamos lá. Eu vou ter dois números iniciais. Eu vou chamar aqui esses dois números iniciais. Vou escrever logo aqui, né? Eu vou chamar esses dois números iniciais de A e B. Ok? Só para simplificar. Você pode chamar do que quiser. T1, T2, N1, N2. Eu vou chamar aqui de A e B. Mas no caso dessa operação, professor, só tirando a dúvida, não seria melhor colocar o que o usuário quisesse? Pronto. O que o usuário vai informar para a gente? Não é? Porque assim, pelo que eu entendi que o senhor falou da questão, Aham. ele vai sempre ter esse somatório, mas não necessariamente desse jeito, de 0, 1 e por aí vai. Mas o 0 e 1, Gabriel, eles sempre vão ser os dois primeiros termos da série. Ah, tá. Então, isso é uma premissa, né? Então, a série de Fibonacci sempre vai começar com esses dois primeiros termos aí, 0 e 1. Então é obrigatório ter esses dois. Isso. Ok. Sempre a gente vai ter, além dos dois primeiros, né? O 0 e 1. Então, além desses dois aqui, os outros termos são derivados a partir da soma dos anteriores. Então, esses dois termos, eles não são gerados, eles vão ser sempre fixos. 0 e Então, 1. como o Sávio mesmo falou, dois termos iniciais e vai ficar somando. Perfeito. Então, vou ter os dois termos iniciais, e aí eu vou estar dentro de um comando de repetição que vai ficar fazendo essa soma, né? Então, eu vou ter aqui um comando que vai fazer a soma e vai gerar o terceiro termo, que eu vou chamar aqui de C. Então, o C vai ser a soma do A e do B. Beleza. Vou declarar aqui o C. Vou repetir isso daqui N vezes, né? Como o Sávio aí falou, vou repetir, somar isso aqui N vezes. Então, como eu sei quantas vezes eu vou repetir, eu vou usar o comando for, tá certo? Vou usar o comando for. O professor poderia usar o while? Poderia, tá?
mas eu vou usar o for porque eu já sei que vão ser N repetições. Então é meio que um padrão aqui, né? Que eu vou usar. Esse N é justamente a minha entrada, né? O usuário vai entrar, vai dizer quantos termos ele quer. Então eu vou dizer N. Então vou ter aqui esse N, na verdade, vai ser informado pelo usuário. E aí, professor, eu tinha visto umas coisas na internet, parece que não precisa botar o parse, só basta botar o int, é verdade? Tem outras funções, né, no JavaScript que você pode usar que vai ter o mesmo efeito do parseInt, né? Tem uma função, o int eu nunca usei, não conheço, mas tem a função chamada number, né? Tem uma função que é a number, assim. Eu converto ele para número, tá? Ah, Então, string para número, né? isso. Então vocês, à medida que vocês começarem a estudar, a pesquisar, vocês vão descobrir que existem outras funções que vocês podem usar, né? Em substituição das que vocês já usam, né? Então a gente está aqui só dando os primeiros passos para vocês. E aí vocês vão descobrir várias outras funções aí que têm suas particularidades que podem ser usadas. Ok? Então existe sim. Então, quantidade de termos, né? De números. Vou botar aqui. Vai ser o N. Beleza, então eu vou dizer o N, quantos números eu vou querer da minha série, aí eu vou repetir N vezes essa soma, tá? Beleza. Só que o que, que vai acontecer? Vamos lá. Depois que eu somar o A e B e gerar o C, eu vou ter isso daqui. Deixa eu só colocar aqui. Isso aqui vai ser o A, tá vermelho. Esse aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o B. A mais B vai gerar o C. Beleza. O que, Mas que aí vai não vai acontecer repetir quando... o A e o B de novo? Exatamente. Perfeito, Gabriel. Ele vai repetir o A e o B de novo. Como assim? Quando ele repetir esse comando, o A e o B ainda continuam 0 e 1. E aí o C vai ser novamente 1. Então ele vai estar sempre repetindo essa soma. O que é que eu preciso fazer para agora, em vez de gerar um 1, gerar o 2? Poderia colocar outra variável, não sei. Por exemplo, Poderia, por exemplo, é, colocar, vamos dizer, D seria, vou dizer uma variável D. tá, D seria C mais B, alguma coisa assim, tipo. pronto. Então a gente teria uma variável chamada D, que vai ser B mais C, não é isso? É. Beleza. E quando eu for gerar o próximo termo? Vamos Então a supor que eu gente queira iria gerar 10. precisar de alguma coisa auxiliar, alguma coisa assim, tipo. Isso, exato. Como, por exemplo, vamos lá, tá? O caminho é esse aí. Tá indo no caminho certo. Vou precisar de alguma coisa para auxiliar. O raciocínio está correto. Opa, aí o Sávio deu uma dica aí. Atualizar os valores de A e B. Como assim, Sávio? Atualizar os valores de A e B? Depois que eu somar, depois da soma, você está dizendo aqui. Eu vou atualizar os valores de A e B. Ok. Eu vou atualizar A e B com que valores? A mais um e B mais um, que ele tá dizendo. A mais um e B mais um. Ah, não, Beleza. Jorge. O Jorge disse A mais um e B mais um. Então eu vou colocar aqui A mais um
e B mais 1. Ok. Nesse caso aqui, especificamente, se eu atualizar A mais 1, o A vai ficar com 1. E se eu colocar B mais 1, o B ficaria com 2. Aí se eu somar 1 com 2, vai dar 3. Eu não vou gerar o número 2. Melhor Quem eu criar a vou... variável auxiliar, não, professor. Uma variável auxiliar. Para guardar o número, depois coloca para poder somar. Me diz aí, como é que eu poderia usar, Gabriel? Me Só orienta aí pensar para eu aqui, né? escrever. Tá certo. Eu quero atualizar o A e o B. Bom, deixa eu dar uma dica aqui. A pergunta é, qual o valor que eu vou colocar no A? Que valor o A tem que ter, né? Ó, no momento a gente está bem aqui. Eu gerei um 1. Agora, o próximo número que eu quero gerar é o 2. Então, o C, para ele gerar o 2, o A vai ter que ter 1 e o B vai ter que ter 1 também. O Sábio tá dizendo que pode colocar A igual a B e B igual a C. Bom, então o Sávio disse que eu vou jogar o valor do B no A e o valor do C no B. Então, está dizendo isso daqui. O que, que ele está fazendo? Ele está pegando o valor do B e jogando no A, ou seja, o A agora vai ter o valor que o B tem e o B vai ter o valor que o C tem. O que o Sávio está dizendo é o seguinte: eu vou fazer o A Vai receber trocar o os valor valores. que o B tem, né? Ó. O A agora vai ter 1 e o B vai receber o valor do C. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: o valor que o C tem eu vou jogar no B e o valor que o B tem vai para o A. Então, o que vai acontecer é isso daqui, ó. Então, eu estou jogando o valor do B no A e o valor do C no B. Aí, quando ele chegar aqui, ele vai voltar e vai repetir o comando C igual a A mais B. Quando ele somar A mais B, vai dar Vai dar o 2. 2. E aí o C vai ter 2. Bom, pelo menos aqui funcionou. Mas e o 3? Vamos repetir mais uma vez, né? Agora vamos testar a validade aí dessa sugestão aí do Sávio. Próximo comando, o B vai ir para o A e o C vai para o B. Ou seja, eu vou pegar o valor do B, que é 1, eu vou atribuir para o A. E o valor do C, que é 2, eu vou atribuir para o B. Então vai acontecer isso aqui, ó. O A fica com 1 e o B fica com 2. Quando eu somar agora, quando eu voltar aqui e repetir esse comando, A mais B vai ser 3. Então, beleza, está gerando. Vamos repetir mais uma vez. Aí eu vou pegar o valor do B, jogo no A, e o valor do C eu jogo no B. Quando eu fizer isso, essas duas variáveis vão ter esses valores aqui. A com 2 e o B com 3. Aí quando ele voltar aqui e for repetir esse comando, A mais B vai dar 5. Então, pelo visto, essa estratégia aqui, até o momento, está funcionando. Então, vamos voltar aqui para o começo. Vamos voltar lá para o começo. E agora vou usar aqui
Uma representação como se fosse a memória do computador, a própria variável que a gente vai trabalhar, só para a gente ver o processo, né, acontecendo. Então aqui eu vou ter a variável A, variável B e variável C. A e B começam com 0 e 1. Então A começa com 0 e o B começa com 1. Perfeito. O C não vai ser inicializado com nada ainda, né? Ok. Então eu vou ter aqui assim, ó, o A é 0 e o B é 1. Então eu vou entrar aqui no comando de repetição e vou fazer a primeira vez. A mais B dá 1. E aí eu vou atribuir 1 para o C. Então eu vou ter isso aqui, ó. 0, 1 e 1. 0, 1 e 1. Perfeito. Aí agora eu vou executar. A recebe B. Então vou pegar o valor do B, que é 1, e vou atribuir para o A. Vou pegar o valor agora do C e vou atribuir para o B. O C é 1 e vou jogar no B. É 1. Beleza. Então agora, nesse momento, eu fiz isso aqui, ó. A e B agora tem 1. Ele vai chegar aqui, volta para repetir isso daqui. Agora ele vai somar A mais B. 1 mais 1 dá 2. E aí ele atribui para o C. Então o C agora vai ter o valor 2. Ou seja, o C está aqui, ó. Beleza. Vou executar esse comando, ou seja, pego o B e joga no A. Pego o B e joga no A. Pega agora o C e atribui para o B. Vou pegar o C e vou atribuir para o B. Ou seja, agora eu tenho isso daqui. O A é 1, B é 2. Chegou aqui no final, ele volta, vai repetir novamente. Soma A com B, 1 mais 2 dá 3. E joga o valor no C. Ou seja, agora eu tenho isso daqui. Né? Beleza, ó, gerei o terceiro, esse termo aí. Vou adiante. Pego o B, joga no A. Pego o B, joga no A. Pego o C, o valor do C, e atribui para o B. Então, nesse momento eu fiz isso aqui. Né? A tem 2 e o B tem 3. Agora eu tenho condição, aí ele vai chegar aqui, volta, repete isso. Agora eu tenho condição de gerar o próximo termo. A mais B, 5. Aí eu atribuo 5 para o C. Ou seja, acabei de gerar o C. Vou mais uma vez, vamos fazer mais uma repetição. Aí ele desce, né? Tem que terminar isso aqui. P vai ser atribuído para o A. E o C é atribuído para o B. 3 e 5. Ou seja,
essas variáveis A e B agora, ó, é como se elas tivessem avançado aqui, ó. Quando eu chegar aqui, ele volta. E aí, quando eu repetir isso aqui, ó, ele vai somar o A com B e já vai gerar o 8. Bom, agora eu já não tenho mais dúvida de que esse processo ele vai se repetir e vai gerar os próximos termos, né? Sempre baseado na soma dos dois anteriores. Então, o que que esse conjunto de instruções está fazendo? Ele está representando o padrão de repetição. Qual é o padrão de repetição? Eu começo com dois valores iniciais, somo esses dois valores e gero um terceiro valor. Depois, eu troco os valores das variáveis A e B, e aí elas acabam avançando aqui, ó, ficando no ponto para gerar o próximo termo. Ou seja, ele vai jogar isso daqui. Vai jogar o C no B. E aí eu já vou ter condição de fazer A mais B, que vai dar 13. Ou seja, eu gerei aqui o C. Então, esse padrão, se eu repeti-lo, né, quantas vezes eu quiser, eu vou gerar quantos termos for necessário dessa série aí de Fibonacci. Vamos agora só botar para rodar, para ver o que é que vai acontecer. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o A e o B, beleza? Aí eu vou precisar usar aqui o Document Write só para mostrar na própria página. Eu vou gerar o seguinte, A concatenado com B. Ok? Os dois primeiros termos, então, de cara eu já vou exibir eles dois. Quando eu entrar no comando de repetição, toda vez que eu gerar o C, tá? Toda vez que eu gerar o C, eu vou exibir o C. Então, assim que eu gerar o C, eu concateno com o espaço em branco e aí coloco o C. Eu vou fazer isso daqui. Ok? Vamos testar para ver o que é que vai acontecer. Ter dado um erro aqui. Página, linha 11. Opa, desculpa, pessoal, aqui não é int, não. Perdão, que é var. A minha aula no horário AB é na linguagem Java, aí eu ainda não desliguei aqui do Java. Pronto. Então vamos rodar aqui. Agora vai. Quantidade de números. Vou botar aqui 5. Quero 5 números na minha série de Fibonacci. Pronto. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Professor, mas ele gerou 7 números e não 5. Realmente. Deixa eu gerar aqui 10 números. 3, 6, 12. Não, 9, 12. Ele gerou 12. Ele está gerando dois números a mais. O 0 e 1 não conta? Se for separado? Exatamente. O 0 e 1, eles estão já contando como dois termos.
Então, como eu já começo de 0 e 1, eu não posso fazer essa repetição N vezes, porque eu já tenho dois termos. Eu vou fazer essa repetição N menos duas vezes. Ok? Então, eu vou ter que descontar aí. Eu não vou somar, fazer essa repetição N vezes. Porque o 0 e 1 já começa como o primeiro e segundo termo. Tá? Então, eu vou fazer essa repetição, na verdade, N menos duas vezes. Então, se eu quero 5 termos, eu vou fazer a repetição 3 vezes. Se eu quero 10 termos, eu vou fazer a repetição 8 vezes. Porque o 0 e 1 já tem lá a posição deles. Então, se eu botar aqui 5, agora sim. 5 termos. 10. 3, 6, 10. Beleza. Então, agora tá ok. Uma outra maneira que você poderia fazer é o seguinte. Você pode deixar o teu comando de repetição, né? Aqui N, e aí você pode começar o I de 2. Já que as posições, né, 0 e 1 já estão geradas, que é o A e o B. Aí eu começo a partir da posição 2, né? Esse aqui é a posição 0, posição 1. Aí eu posso começar aqui da partir da posição 2. Seria uma outra maneira, né? Ou então, se você começar a contagem da posição 3, o I indo igual, menor ou igual a N. Né? O termo 1 e termo 2 já estão gerados, então eu vou gerar do termo 3 até o termo N. Pode ser também. Então, aqui no comando de repetição, você pode botar a maneira que você quiser. Contanto que ele faça N menos duas vezes, né? Repetições. Tá certo? Então, aqui são as diversas maneiras de fazer. Então, vou rodar aqui de novo. 5 termos. 7 termos. Beleza. 2 termos. Beleza. Um termo. Vou fazer um teste aqui bem. Então, aqui eu pedi um termo, ele gerou 0 e 1. Então, temos um pequeno problema. Né? O N, de acordo com o nosso problema, pode ser um número maior ou igual a 1. Então, se eu peço um termo, ele deveria mostrar para mim apenas o 0, e não 0 e 1. A partir de 2, tudo bem, funciona, porque o 0 e 1 estão lá numa boa. Mas se eu botar 1, ele não é para aparecer o 0 e 1, é para aparecer apenas o 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar tratar esse caso aí bem particular. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Se o n for igual a 1, eu vou exibir apenas o A. Agora, se ele não for igual a 1, né? Ou seja, se ele for maior do que 1, eu vou exibir o A e o B. Tá? Professor, eu posso botar o contrário? Posso botar do jeito que você falou aí. Se o n for maior do que 1, colocar o A e o B. E se não, colocar o A, pode, né? Contanto que eu faça essa verificação, se eu vou ter um elemento ou não. Vamos testar agora, para ver o que é que vai acontecer. Se eu colocar 10,
10 termos, né? 3, 6, 10. Vou colocar aqui 5 termos. Beleza. Vou colocar 3 termos. Legal. Vou colocar 2 termos. Show. Vou colocar um termo. 0. Então, agora sim o nosso algoritmo está funcionando, né? Conforme o esperado. Eu digo quantos números eu quero e ele vai gerar aquela quantidade de números da série de Fibonacci. Ok? Diga aí, Gabriel, pode falar. Em que caso que a gente vai usar essa série, professor? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Bom, em que caso a gente vai usar essa série? Tá? Bom, como eu falei no começo, quando eu comecei a falar dessa série aí, né, a gente precisa enxergar de duas maneiras. A primeira é a importância da série de Fibonacci na vida prática, né, na ciência, na engenharia, e a importância dela para a computação. Então, vou te responder de duas maneiras. Tá? A primeira é a seguinte: na computação, a importância dela, tá, é o algoritmo, a técnica que a gente usa para gerar esses números. Existem alguns problemas na computação em que você resolve usando uma técnica exatamente como essa daqui do Fibonacci, né? Você vai ter que trabalhar com 3 variáveis, ou até mais, mesmo com mais, e você vai fazer justamente isso daqui, ó. Começa com valores iniciais, desloca, né? Troca os valores das variáveis para gerar um número lá na frente. Então, a importância para a computação, né, desse algoritmo é essa técnica aqui que você vai usar, né, de começar variáveis com um valor e depois vai mudando o valor delas para gerar um valor lá na frente. Então, essa é Então, não seria nem a estrutura do código em si, é só como trabalhar com mais de uma variável? Tipo isso? exatamente isso mesmo, né? Isso eu estou te respondendo da perspectiva da computação, da ciência da computação. Agora vamos para a área de ciência e engenharia como um todo. Onde é que a série de Fibonacci é usada, né? Você tem vários campos de conhecimento que usam a série de Fibonacci. O Ciel aí falou de um aí, né? Fotografia. Ele deu mais um exemplo aí, tá? Como assim? Botânica usa? Botânica, né? Como é que o Fibonacci descobriu, né? Como é que essa série, depois eu vou mandar um vídeo para vocês que fala um pouco dessa história, um vídeo bem curto. Mas uh, na natureza, a série de Fibonacci ela aparece em praticamente tudo. Vou dar um exemplo. Se você pegar todas as flores que existem na natureza, a quantidade de pétalas das flores obedecem à série de Fibonacci. Como assim? Você tem flores com 3 pétalas, com 5 pétalas, com 8, com 13, com 21, com 34. Se você procurar uma flor com 10 pétalas, você não encontra. Um tipo de flor com 6 pétalas, não. Com 4, não. Tá? Coincidentemente ou não, o número de pétalas de uma flor, né, na natureza, ela obedece à série de Fibonacci. Né? Então, ele acidentalmente conseguiu resolver o enigma da natureza também? Podemos dizer que sim. Né? Ela é uma série que ela encaixa em tudo. Por exemplo, para você desenhar uma concha, né, um modelo de espiral, se você for desenhar aqui, não sei nem se eu vou conseguir fazer, mas você, você desenhar aqui uma espiral, fazer um negócio mais ou menos assim, o aumento desse raio
ele vai obedecendo justamente essa série de Fibonacci, por incrível que pareça, né? Essa harmonia que existe nessa forma, né? Na concha de um caracol, né? Num búzio. Então isso daqui ela obedece à série de Fibonacci, né? Essa série de Fibonacci, ela também ela está presente, por exemplo, teoria das redes elétricas. Então, você encontra, né, uma lei lá dentro da teoria das redes elétricas, você encontra um comportamento que obedece à série de Fibonacci. Quando você vai fazer ordenação e pesquisa, agora falando de computação, você tem uma série de dados e quer classificar, você quer colocar em ordem. A técnica que a gente aprendeu a usar aqui, né, que eu mostrei para vocês, essa técnica, ela é usada para você fazer classificação de dados, ok? E por aí vai, tá? O Existem senhor várias acha coisas que você que, observa. o senhor acha que, por exemplo, a criar peças de hardware para máquinas, computadores, essas coisas, também obedece essa sequência? A criar, É. não entendi a pergunta, repete aí. Tipo, vamos dizer que eu estou criando um processador novo da Intel. Ah, E você acha que durante a fabricação desse processador novo, eu vou precisar usar a sequência de Fibonacci? cara, eu não sei te responder. É uma pergunta muito técnica e específica. O que eu sei é que é o seguinte: existe um negócio chamado Lei de Moore, que ela diz o seguinte, que o poder de processamento dos processadores, a capacidade de processamento, ela dobra a cada 18 meses. Então, você pega o processador mais rápido que existe hoje. Daqui a 2 meses, desculpa, daqui a 18 meses, você vai ter um processador com o dobro de potência, de velocidade. Aí daqui a 18 meses, você pega esse mais rápido que tem, 18 meses seguinte, você já consegue dobrar o poder de processamento dele. Então, o que eu sei é que existe essa lei de Moore, né? Isso Falando em não termos de... seria tipo uma trapaça, sei lá, É não, ô trapaça da cara. vida. É um negócio que, já entrando no lado da física, né? Depois que inventaram a pastilha de silício, que é usada para criar os né, os transistores, que é usado lá no microprocessador, o pessoal consegue trabalhar cada vez mais, né, colocar mais circuitos integrados dentro de uma pequena peça de silício. E eles conseguem dobrar isso daí a cada 18 meses. Aí existem teorias, e tem gente que diz, não, essa lei ela tem um limite. Vai chegar um momento que não vai se conseguir mais dobrar o processamento desses computadores. Então, há quem diga que isso tem um limite, né? Aí entra em outro tópico já, né? Aí já entra em outro tópico. Aí já a galera já fala, não, que não tem. Alguns dizem que não tem, outros dizem que tem, né? Esse limite, que um dia vai chegar e aí não vai ter como dobrar o poder de processamento dos processadores. Aí já vai ter que usar, né, os computadores quânticos, que é para você poder ter um outro tipo de arquitetura de computadores. Tá? Então, só para ilustrar esse lance da espiral que eu falei, ó, né, para você desenhar, você conhece exatamente, ó, raio 1, aí aqui 2, 3, 5, 8. Então você tem essa, na natureza você encontra, ó, o desenho dessa concha aqui da natureza, ela obedece justamente esse padrão aqui de Fibonacci, né? Essa flor aqui, né? O Tipo, número de começa ali no pétalas. centro, no zero, aí vai pro 1, por aí Isso, vai. exatamente, né? O rosto humano também, né? Você consegue até colocar isso dentro, né? O desenho de uma orelha, a forma das galáxias. Então a série de Fibonacci, ela realmente ela é uma série, ela causa muito encanto, né? Os cientistas, engenheiros e tudo mais,
porque ela determina a harmonia das coisas, né? O E Ciel aí disse aqui no chat que o rosto humano também tem essa sequência. que O rosto humano tem essa sequência. quem falou, Ciel. pronto, o Ciel, o Sávio, né? O Ciel falou, exatamente. O rosto, exatamente. Cara, muito psicodélica, eu concordo, né? E aí existem estudos que mostram o que é falando matematicamente, né? Você consegue determinar se uma pessoa é bonita ou não, né? Por que algumas pessoas causam encanto em outras, né? Pela simetria do rosto. Então, quando você tem um rosto simétrico, né? Perfeitamente simétrico, aquele rosto é um rosto belo, né? Então, existem estudos que mostram isso daí, que entra nessa linha aqui, né? Do Golden Ratio, que é a o número de ouro, né? O número harmônico, né? Que torna as coisas bonitas, belas. E por aí vai. Aí já entra em filosofia, entra em matemática, física. Eu É um ia falar negócio com bem uma louco. TV 4K também deixa as coisas belas. Como é que é, Gabriel? Uma TV 4K também deixa as coisas belas. Deixa, né, cara? Pois é. Deixa. Verdade. E aí já entra o pi, né? Então, se quem tem interesse nessas coisas, quiser estudar mais, dá uma lida, que é muito interessante. Tem até séries na Netflix, eu acho que é o Código, esqueci o nome, cara. É o Código da Vida, o Código. É um negócio assim, que é um matemático falando exatamente disso. Aí ele fala do pi, fala da sequência de Fibonacci, fala do Golden Ratio aqui, que ele falou, e por aí vai, tá? E, professor, uma Legal essa coisa que eu daqui. queria perguntar Eu vou até copiar isso era aqui. a respeito de uma das, acho que é uma das tecnologias que foram inventadas, se é a mesma coisa que o JavaScript, que é o Node. É a É, mesma coisa? é assim, o Node, eu expliquei isso aqui no comecinho da disciplina, e acho que vocês, acho não, vocês com certeza não tinham ainda, né, condições de entender, alcançar, mas agora vocês já têm. O Node é uma tecnologia que usa a linguagem JavaScript, tá? Qual é a diferença? É que o Node ele roda, você instala ele numa máquina e você executa ele como back-end, né? Ele Hum, não é front-end. O Java que a gente está usando aqui, executando no navegador, é o como eu estou front. fazendo aqui, é o front-end, né? Quando você submete uma questão lá no URI, o URI ele usa a tecnologia Node.js, é o JavaScript de back-end. É por isso que a gente, quando vai submeter no URI, precisa botar aquelas 3 linhas lá de cabeçalho. É para que o URI possa entender o nosso código, que foi feito no front-end, ele possa entender lá no back-end. Então, o Então, o Node, Node seria tipo assim, ó, eu baixei aqui, mas eu não preciso exatamente de um navegador para poder usar. Eu posso não. usar Você, exatamente no próprio programa. exatamente. Então, se vocês quiserem hoje, né, aparecer uma oferta de estágio para trabalhar com Node, vocês já conhecem JavaScript. O que precisa é só baixar o Node e rodar os algoritmos aí no Node para você ver como é que ele funciona. Mas a linguagem é script. Se você quiser trabalhar com frameworks, por exemplo, Angular, né? AngularJS. Angular é um framework front-end que trabalha com JavaScript. React, né? Então todas essas tecnologias, né? Node.js, Angular, React, tudo isso aqui vocês já podem estudar, né? Porque você já conhece a linguagem que essas tecnologias usam, que é o JavaScript, né? E vocês já estão estudando algoritmos, então você já tem condição, né, É porque de eu vi algumas propostas de aprofundar. emprego que falavam assim, como é que eu posso dizer, o candidato precisa ter ao mínimo esses níveis de conhecimento, aí HTML, JavaScript, Node, JS. Aí eu pensei, cara, praticamente deve ser a mesma coisa, Isso, menos né? o HTML.
Exatamente. Ele não é exatamente a mesma coisa, Gabriel, porque o JavaScript é uma linguagem de programação e o Node.js é o ambiente que vai executar aquela linguagem. Pois é, é por isso que eu fiquei na dúvida se o Node ele usava também o JavaScript. Isso. Esse JS aqui do Node é JavaScript. O JS aqui é de JavaScript, tá? Então vocês podem entrar aí no YouTube, pega algum vídeo, né, falando de Node. Cara, com o vídeo aí vocês aprendem a instalar, a usar e já bota no currículo aí, né? Já dá para fazer algumas brincadeiras aí com o Node. Ok? Então pronto. Então aí fica aí a sequência de Fibonacci, é uma sequência interessante. Aqui, ó. A, né, por que que aqui, algumas pessoas explicando por que que a Mona Lisa, ela, né, é um quadro que Até o encanta, David né? tava na frente do seu tempo. Exatamente, que é uma das coisas que consideram o Leonardo Gênio usava, né, nas obras dele muitas proporções, né, a golden ratio, né, a proporção áurea que chama, muitas coisas que matematicamente tem explicação, né, e por aí vai. Ok. Ah, o vídeo que era exatamente isso aqui, o vídeo que eu ia indicar a vocês, tá? Quem quiser assistir esse vídeo, é um vídeo que é muito bom. Sugiro aí para ver aí um pouquinho. Bom, então é isso. Então a sequência de Fibonacci. Opa, deixar aqui para eu assistir depois essa da música. Bom, ok. Dúvidas aí da sequência de Fibonacci? Então, ela tem uma importância em si para a ciência, para a engenharia, tá? Mas para a computação, a importância dela é justamente essa técnica que a gente viu aqui. É esse padrão que vai se repetindo para gerar os números. Essa técnica, vocês podem usar ela em vários outros problemas, tá certo? Bom, vamos lá. Vou sim, Ciel, né? Vou estar aberto agora aqui para tirar dúvidas da lista, tá certo? Na próxima aula, a gente vai ver outro algoritmo, inversão dos dígitos, tá certo? Mas agora, a gente já finalizou aqui esses 6 algoritmos, tá? São algoritmos que vocês já podem aplicar aí naquela lista 4, tá? E aí eu estou aqui para tirar dúvida agora. Só para Eu, tirar uma dúvida rapidinho da sequência de Fibonacci, professor. aham, É, é só número inteiro, né, que ele usa. só. Tipo, não tem números reais, decimais, nem nada do tipo, né? Tem não, cara. É só número inteiro. Ok. Ok. Bom, aí essa dúvida aqui é interessante. Essa dúvida aí do Sávio. Como é que eu faço a concatenação na mesma linha, né? Porque lá no URI, ele pede para concatenar, para gerar essa sequência aqui. Cadê? Ele pede para gerar na mesma linha, né? Eu vou dar aqui um valor, ele vai gerar na mesma linha. Só que eu usei document write. Se eu usar console.log, aí se eu usar console.log, a gente vai ter um problema. A gente vai ter um problema. Qual o problema? O console, ele quebra a linha, né? Ele pula a linha. Ele não vai gerar na mesma linha como eu gerei lá no document write. Então, a dúvida do Sávio é essa daqui. Como é que eu faço para fazer isso no console log? Tudo na mesma linha. A solução é exatamente essa que o Sávio deu.
você cria uma variável para ir armazenando esses valores. Exatamente, sabe? Tá? Você cria uma variável onde você vai concatenando os valores nessa variável. E aí deixa para exibir essa variável lá no fim. Como assim? Em vez de você ir gerando e exibindo, você pode criar uma variável que eu vou chamar aqui de linha, tá? Aí eu vou fazer assim, ó. Em vez de gerar, exibir o valor, eu vou apenas preenchendo essa variável com o que eu quero. Então, se o n for maior que 1, essa minha variável linha, vou começar 0, espaço 1. Senão, vai começar só com o 0. Aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou concatenando os novos valores com os valores que eu já tinha feito. Linha recebe linha mais o espaço e o novo valor. Quando eu sair desse for, eu vou apenas colocar um console.log exibindo o conteúdo dessa variável. Então, os valores vão sendo concatenados, vão sendo acumulados naquela variável linha. Então, se eu rodar agora, ele fez um console log só de uma variável que ia acumulando aqueles valores. Ok? Ficou claro aí, Sávio? Pessoal? Agora eu vou fazer uma pergunta. Nessa solução que eu usei para exibir, né, e concatenando na variável, qual foi o fundamento que eu usei aqui? Essa variável linha aqui, né, está sendo usada para acumular os novos valores que eu estou gerando. Qual é o fundamento que eu estou usando? Eu estou usando um fundamento aqui que a gente aprendeu agora nesses algoritmos fundamentais. Alguém percebeu qual foi? Qual dos algoritmos fundamentais, né, eu usei aqui? Obviamente que é uma adaptação do algoritmo, mas o fundamento é o mesmo, a técnica é a mesma. Não é a troca de variáveis, né? A troca de variáveis é um deles, só que a troca de variáveis ela é usada aqui, ó, na hora que eu estou Pois fazendo é. esse deslocamento. Bem observado, Gabriel. A troca de variáveis ela está aqui, mas é nessa hora aqui, né, que eu estou fazendo esse deslocamento. A pergunta é com relação a essa linha aqui, ó. Essa estratégia que eu usei para acumular os valores dentro da variável e só lá no final eu vou exibir o valor dela completo. Só pode botar naquela lista dos fundamentos de novo, só para dar Posso. uma olhada. Não é a contagem, não? Não. Não, não é a contagem, não. Céu falou, professor. Indiretamente, eu posso até dizer que indiretamente é a contagem. Indiretamente. O Céu digitou no chat, professor. Exatamente. Exatamente. Você está somando valores e armazenando uma variável, ou seja, é a soma do conjunto de números. Se a gente observar bem, o que é que eu estou fazendo? Eu tenho uma variável aqui, ó, e eu estou inicializando a variável com o valor inicial aqui. No caso, eu tenho duas opções. Eu estou iniciando com isso daqui, né, com esse conteúdo aqui, ó, ou estou iniciando com esse. Mas o fato é que
essa variável linha, ela está sendo inicializada aqui com um determinado valor. E aí eu estou dentro de um comando de repetição, eu estou fazendo o quê? Eu pego o conteúdo que eu já tenho nessa variável e acrescento um novo conteúdo. E vou ficar dentro desse for sempre aumentando o conteúdo dessa variável. Quando eu saio desse for, eu tenho aquela variável com conteúdo completo. Então, de certo modo, eu estou usando o fundamento da soma. Só que eu não estou fazendo uma soma numérica, eu estou fazendo uma soma de strings, né? Eu estou concatenando strings. Só que o fundamento que a gente está usando aqui é justamente a soma dos números, né? A soma de um conjunto de números. Ok? E a soma do conjunto de números, indiretamente, né? Ela é baseada na contagem. A contagem ela soma de um em um. A soma do conjunto de números ela vai somando não de um em um, mas ela soma um determinado valor, né? Maior, diferente do que um. Tá certo? Então, indiretamente é contagem, mas na verdade é a soma. Tá claro aí, pessoal? Então, observem que realmente esses algoritmos que a gente está vendo, eles são fundamentais, eles são o alicerce dos algoritmos que vocês vão fazer, né, o resto da vida de vocês, enquanto vocês estiverem trabalhando com algoritmos, obviamente. Ok? Então, esses três aqui, ó, aí o Gabriel observou, né? Troca dos valores, ele está aqui. Não é exatamente uma troca de valores, mas você tem um fundamento aqui. Você está mudando o valor do A para o valor de uma variável, eu já tenho, e esse valor dessa nova variável, eu estou colocando um novo valor, né? Se eu fizer isso daqui, ó, se eu alterar a ordem desses comandos, vai dar problema. Eu tenho que fazer na ordem correta para que eu possa, né, salvar o valor da variável B primeiro, antes de mudar ele com o novo valor. Então, aquela técnica, né, de guardar o valor numa variável antes de atualizar o valor está sendo usada aqui. Então, é um outro fundamento. Então, esses três aqui são os três algoritmos mais importantes, né, da computação, que é a pedra, é o alicerce onde tudo é construído, né? Tudo é construído em cima deles. Ok? Aí, se vocês observarem esses três aqui, eles usam esses fundamentos aqui. E quando a gente começar a ver esses três aqui, vocês vão ver que eles vão usar alguma coisa desses seis aqui. Beleza? Dúvidas, perguntas? Na verdade, eu só tenho uma dúvida em uma das questões do Uro, professor. Pois Como diga lá, sempre. Gabriel. É, Não, é por beleza. causa que na verdade, a dúvida se resume a mostrar quantidade de número entre dois números distintos, tipo, vamos dizer, de 2 a 10. Mostrar quantos números, vamos dizer, pares tem de 2 a 10. Tá, essa é uma questão, né? Qual é o É, número dela, tu lembra? eu acho que é a quinta da lista 4. Tu chegou a submeter? Deixa eu só ver se o código tá aqui. É porque se o Deixa eu código ver aqui. tiver no negócio de desenvolver, eu devo ter Chegou a submetido. submeter não. É. Acho que é a quinta. 1, 2, 3, 10, 7, 1. Vamos ver aqui. Que é a soma dos números ímpares. Não, não é a quantidade. Vamos ver a 1072. Essa daqui é? É. Do intervalo, né? Ah, que. Eu não sei se era essa ou era a outra de ímpares.
E porque eu fiquei pensando como é que eu vou fazer para mostrar os números que, como pode dizer, o Céu falou, é 1071. A dúvida dele é na 1071. Vamos lá. A 1066 é pares ímpares positivos e negativos. Ele quer saber quantos valores são. E essa daqui é a soma de ímpares. Como é que faz para somar os ímpares entre os dois números? Acho que era isso. Pronto. Então vamos lá. Então o que que acontece aqui? A gente vai ler dois valores inteiros, x e y. E aí eu vou calcular e mostrar a soma dos números ímpares entre eles. Então tem várias maneiras de fazer isso. Eu vou mostrar aqui, dar uma ideia da maneira mais trivial, mais simples, né, para você fazer. E aí, a partir dessa ideia, você pode melhorar o algoritmo para ele ficar, né, mais rápido, eficiente, mais bonito. Mas eu vou dar aqui o básico. Tudo vai começar desses dois valores aqui, x e y. Então, eu vou ler o x e vou ler o y. Ok? O que é que vai acontecer? Eu preciso a partir do valor inicial chegar até o valor final e cada número dentro desse intervalo eu preciso fazer um teste para saber se ele é ímpar ou não. Se ele for ímpar, aí eu vou fazer a soma. Então, vamos lá. Eu vou partir de um valor inicial, x, e vou chegar até um valor y. E aí eu vou, de número em número, verificando se ele é ímpar ou não. Então, por exemplo, vou pegar dois valores aqui. 6 e menos 5. Então, o x vai ser 6 e o y vai ser menos 5. Aí a gente vai se deparar aqui com o primeiro problema. Eu vou de 6 a menos 5 ou de 5 a 6? Né? Então, é interessante você sempre partir do menor para o maior. Se você quiser usar um comando de repetição que vai sempre incrementando o valor, começa do menor para o maior. Tá? Então, a sugestão que eu dou aqui primeiro é a seguinte: verifica quem é o maior dos dois. Se o x for maior do que y, você vai fazer a tua repetição dessa maneira aqui, ó. Começando do y, indo até o x. Se o x for menor, você vai começar do x e vai até o y. Então, a primeira coisa que você vai fazer é essa verificação. Tá? Então, começando do menos 5 e indo até o 6, quais são os números inteiros que eu vou ter? Eu tenho menos 4, eu tenho menos 3, eu tenho menos 2, eu tenho menos 1, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e tenho o 5. Então eu vou ter que gerar todos esses números aqui.
entre o menos 5 e 6. Observa que ele quer entre eles. Ele não quer que inclua o menos 5 e o 6. Então, vou gerar todos esses números aqui. Como é que eu vou fazer para gerar esses números aqui? Um comando de repetição que vai começar daqui e vai terminar aqui, aumentando de 1 em 1. Ok? Só que eu não vou começar de menos 5, vou começar do menos 4. Então, na verdade, quando eu for montar o meu for, a variável i que eu vou usar, ela não vai começar do y exatamente aqui. Ela vai começar do y mais 1. Porque eu não vou considerar o menos 5 dentro do intervalo de testes aqui. Esse i, ele vai aumentar de 1 em 1, enquanto i for menor do que x. Certo? Então, enquanto i for menor do que x. Eu não vou usar aqui menor igual, porque eu não posso incluir o x dentro do intervalo. Ele quer só esses números aqui, ó. Então, com isso daqui, eu gero aqueles números. Tá certo? Agora, se o x for menor do que y, eu vou ter que usar um outro, né? Vou ter que fazer o contrário. É assim. Tá certo? Beleza. Então, para esse caso aqui, o meu for vai ser de 4 até o 5. Aí, o que é que eu vou fazer? Para cada número desse i, eu vou verificar se ele é ímpar. Então, eu vou testar se ele é ímpar. Como é que eu testo se ele é ímpar? Se o i dividido por 2 tiver o resto diferente de 0, é porque ele é ímpar. Então, vamos ver aqui os números que são ímpar. Esse cara aqui é ímpar? Não. Esse cara aqui é ímpar? É. Esse cara aqui é ímpar? Não. Esse aqui é ímpar? É. Esse é ímpar? Não. Esse é ímpar? É. Esse é ímpar e esse é ímpar. O que é que eu vou fazer toda vez que o meu número for ímpar? Eu vou somar. Aí agora você vai incluir o fundamento lá da contagem, ou da soma, né? Então, quando o i for ímpar, a gente vai ter uma variável, né? Soma, que eu vou começar ela com 0. Toda vez que ele for ímpar, eu vou fazer a soma, receber a soma mais esse número ímpar, né, que eu descobri. Pronto. Então agora, né, toda vez que o meu número é ímpar, eu vou somar ele, vou acrescentar ele na variável lá acumulativa. Eu não vou fazer uma soma geral. A minha soma, ela está condicionada se o número é ímpar ou não. Então, se a gente for somar aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai começar, ó, 0, aí 0 mais 3, 0 mais menos 3 vai dar menos 3. Aí ele passa para 2, aí o próximo aqui vai ser menos 1, né? Então, menos 1 mais, desculpa, menos 3 mais menos 1 dá menos 4. Beleza. Aí ele vai para o próximo, menos 4 mais 1, menos 3. Próximo, menos 3 mais 3 dá 0. 0 mais 5 dá 5. Aí no final, a variável soma vai ter o valor 5, que é justamente, né, a soma dos números ímpares. Nesse caso aqui, 15 e 12.
Se você for gerar os números entre 15 e 12, o que é que vai acontecer? Eu tenho 12, 15. Quais são os números que eu vou ter aqui entre eles dois? Eu tenho 13 e vou ter o 14. E quando você fizer esse loop aqui de 13 a 14, o único que é ímpar é o 13. Aí a soma no final vai dar 13. Nesse caso aqui, ele começa de 12 e vai até 12. Então, o começo é 12 e ele termina no 12. Essa situação aqui, ele não chega nem a entrar dentro do comando de repetição, né? Esse teste aqui vai dar falso, ó. Que o 12 não é menor do que 12, ele é igual. Então, ele nem entra no comando de repetição. Então, ele não vai nem fazer essa soma aqui nenhuma vez. Aí, no final, a variável soma vai ter zero. Ou seja, não tem nenhum número ímpar entre 12 e 12. Então, a lógica, né, vai envolver isso daqui. Tá claro aí? Ajudou? Ajudou, professor. Pronto. Então, vocês vão fazer isso daqui. Tomando sempre cuidado com isso daqui, né? Que nem sempre o x é menor do que o y. Então, você tem que tomar esse cuidado aí. Se o x é menor do que o y, beleza. Mas se o y for menor, aí você vai ter que fazer um tratamento aí para esses intervalos aqui, do início e do fim. Exatamente. Exatamente. Opa, não, peraí. Se o y é menor do que x, beleza. Y menor. Se não, aí aqui é o contrário. Se é x mais 1 e aqui é y. Né? Porque no else o x é menor. Exatamente. Aí com isso daí funciona. Beleza. Bom, pessoal, então é isso. Então, continue aí a lista, né? Tragam aí mais dúvidas. E aí na próxima aula a gente eu vou focar mais em tirar dúvida, tá? Próxima aula eu foco mais nas dúvidas. E aí, havendo tempo, a gente começa lá o 7º algoritmo. Beleza? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana. Vai ter uma outra lista só de vetor, depois dessa daí. Ok. Grande abraço a todos aí, boa semana. Tchau, tchau.